É caso para dizer, somos retornados de um país que nunca nos viu partir. Eu tinha 8 anos. A palavra arrependimento não faz sentido aqui, não é? Mas assim, eu quando escrevi o meu diário, eu tentei resgatar aquela criança que ainda habita em mim, né? Mas já lá vão 49 anos. A minha escrita é uma junção, é a Mena adulta, a dar a mão à Mena criança e puxá-la, porque a Mena criança quer falar, porque a Mena adulta já percebeu que resolve muitas coisas através da escrita ou através da fala. Então, eu acho que faz todo sentido dentro do cenário que está a passar no mundo todo. Cada vez mais a gente a ver crianças refugiadas. Toda vez que eu vejo na televisão imagens com crianças refugiadas, eu me revejo o tempo todo. Filomena sempre quis escrever sobre os anos mais marcantes da sua vida, o período que medeia entre o pré e o pós-Revolução de Abril, que é também o antes e o depois da descolonização de Angola, país onde nasceu. O diário de Filomena Vilares Martins concentra-se todo em 3 anos, de 1973 a 1976. E já é muito, é tudo, porque para ela tudo mudou nesses anos. Aquele ia ser o último dia da família Vilares Martins em Novo Redondo, o nome colonial da cidade angolana que agora se chama Sumbe. Mas a pequena Filomena não sabia disso. A guerra já varria as ruas, os adultos pareciam preocupados e atarefados, mas os miúdos continuavam a subir às árvores. Até que o governador da cidade fez-se passear num carro que carregava uma grande bandeira branca e, com um altifalante, foi pedindo à população que abandonasse naquele mesmo dia a cidade. Tinha sido decretado um cessar-fogo para que as pessoas pudessem fugir e ninguém sabia se haveria outra oportunidade. Os pais de Filomena correram a arrumar tudo, mas ela e a irmã estavam em casa da madrinha, que desapareceu sem se preocupar com as meninas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diários Migrantes, uma série de 5 episódios onde contamos a história por trás de 5 nomes: Kiran, Usman, Salima, Willy e Filomena. Eu sou Ana França, a sonoplastia da série é de Salomé Rita e a capa foi desenhada por João Carlos Santos e Tiago Pereira Santos. Este podcast é baseado nos diários escritos por estas 5 pessoas, que a Associação Arquivo dos Diários partilhou com o Expresso. O Diário de Filomena é lido pela jornalista Marta Gonçalves. É o último dia em Novo Redondo. Estamos em 1975. Lá fora, o dia nascia trazendo uma manhã soalheira e tranquila, como era habitual em Novo Redondo. A manhã radiante de sol e tranquilidade não condizia com o frenesim que se passava dentro da casa de Dona Mabília e do Sr. Antunes, os meus padrinhos de batismo. Em frente à porta de entrada da casa, encontrava-se estacionada uma carrinha, tipo uma pick-up de caixa aberta, que estava a ser carregada com tudo o que se podia trazer de dentro de casa. O adeus a Novo Redondo e a tudo o resto que nos era familiar se anunciava. Não houve tempo para despedidas.
Se eu soubesse que seria o meu último dia na minha cidade natal. Teria fechado os olhos e inspirado fundo o ar que me rodeava, absorvendo todas as memórias que podia carregar no peito. Ergueria a cabeça para o céu e sentiria o sol morno a acariciar meu rosto. Teria levado nos bolsos um punhado de maçãs da Índia, uma das minhas frutas prediletas. Teria olhado ao redor com os olhos de ver e de memorizar o ambiente que me viu nascer e crescer. Que saudades do cheiro característico da minha terra, de cor avermelhada e que foi palco de muitas das minhas brincadeiras. Desde corridas com os carrinhos do meu irmão em pistas criadas por nós, até caçar libélulas que pairavam por cima das poças de água após a chuva. Havia muitos louva-a-Deus, mas eu tinha cá um respeito que com eles não me metia. Se eu pudesse adivinhar. Filomena e Paula, a sua irmã mais nova, esperam ansiosas que os pais regressem. A agitação é enorme, toda a gente corre, toda a gente foge, porque amanhã pode não ser possível. O tempo passa e de repente as duas irmãs apercebem-se que não fazem parte dos planos de retirada da família da madrinha. Eu comecei o diário, não foi por acaso, nessa recordação, porque acho que é uma recordação que ainda não está resolvida. Então ela precisa ser exposta. Por que não está resolvida? Porque eu nunca resolvi isso com a minha madrinha. Longos anos depois, eu já devia ter uns 20 anos, eu retornei a Portugal e vivi em Portimão e encontrei-me com a minha madrinha. Anos depois, longos anos depois. E eu nunca questionei por que ela fez isso. Porque ela me abandonou, a minha irmã. Era uma picape, assim, de caixa aberta. De repente a minha madrinha diz, saiam. A gente saiu. Aí eu vejo ela fechar a porta, guardou as chaves. E aí disse, olha, vocês esperam aqui pelos vossos pais. Eu só fiquei, eu acho que nem falei nada. Então eu vi ela entrar, entrou e foram-se embora, arrancaram e nós duas ficamos presas fora, presas na rua, né? E eu sabia que, embora não existisse movimento, nem existisse pessoas a circular pela rua, eu sabia que os soldados estavam do outro lado da estrada, pendurado nas árvores. Filomena consegue ver o jardim do Hospital de Novo Redondo, cheio de árvores de fruto onde ela, os seus irmãos e os amigos tinham passado tantas horas pendurados. Mas o jardim que via agora já não era um oásis calmo. A vegetação estava a mexer-se com o movimento dos soldados empoleirados nos ramos. Das janelas do hospital, homens armados vigiam as ruas. Filomena sabe de cor as forças das várias fações envolvidas na guerra. Na altura, ser de uma das guerrilhas era como escolher um clube de futebol, que normalmente é o do pai. Neste caso, a filiação vinha da mãe, que apoiava a UNITA, e então toda a família a seguia. Toda menos o pai, que era português e nunca falava de política. À volta das duas irmãs, sentadas junto à porta da madrinha, só havia silêncio. E esse silêncio tão pesado fez ativar um radar de perigo na cabeça de Filomena. Sabia que tinha de levar a irmã e ela mesma dali para fora o mais rapidamente possível. Baixei-me e coloquei a Paula nas minhas cavalitas. Imediatamente, as suas mãozinhas abraçaram o meu pescoço e os meus braços envolveram as suas pernas. E lá fomos nós percorrer a distância que havia entre a casa da minha madrinha e a nossa. As ruas estavam desertas, com exceção dos soldados nas árvores e escondidos por detrás das janelas dos prédios. Não havia mais ninguém na rua, pessoa ou animal. Num passo acelerado, sempre com a Paula nas minhas cavalitas, dobrei à direita e atravessei a rua em direção à nossa casa. Vimos um mercado público cada vez mais próximo. Depois que passássemos o mercado, já estávamos quase a chegar em casa. Durante o percurso, de vez em quando, olhávamos para os lados só para constatar que continuávamos sozinhas. Ninguém circulava nas ruas, nem pessoas, nem carros, nem animais. Ao chegarmos ao mercado, vimos que estava como que abandonado, todo às escuras. As lojas que circundavam todo o exterior do mercado estavam com as portas arrombadas e o interior das mesmas completamente às escuras.
Só quando chega à casa, Filomena entende a razão pela qual os pais não tinham ido buscá-las. A porta de casa está arrombada e dentro de sua casa está tudo revirado, espalhado pelo chão, coisas partidas, roupas rasgadas, cadeiras e gavetas partidas também. Paredes furadas, balas no chão. No fundo da sala, a grande imagem da Nossa Senhora de Fátima está caída e partida ao meio. Ficam alguns dias dentro de casa sem poderem sair e nesse período ouvem os tiros a soar lá fora. O primeiro cessar-fogo tinha passado. Vão à casa de banho rastejando pelo chão e dormem debaixo das camas. Têm de esperar pelo sinal de um parente para fugir para Benguela, de onde deveriam partir depois para Luanda e daí para Portugal. A família pode sair. Já o pai recebeu avisos assustadores para que fugisse para outras paragens. Primeiro que nós já estávamos assinalados pelo governo português. Nós já sabíamos que haveria um avião que iria nos buscar, mas nós precisávamos estar em Luanda, que era a partir de Luanda. O irmão da minha mãe, o meu tio Aníbal, era uma pessoa muito conhecida e nós estávamos sob a proteção dele também. E o meu pai foi alertado, sim, eu acho que foi, que o nome dele estava numa lista para ser abatido pelos guerrilheiros. Então meu pai saiu, ele sabia que nós íamos para Portugal, e meu pai saiu e a rota dele foi atravessar o deserto da Namíbia e chegar até a África do Sul. Ele contou-lhe como é que foi essa... O meu pai nunca tocou nesse assunto. Mas eu já uma vez, eu sei que eu vi já assisti um documentário na RTP, muito bom, a falar sobre os portugueses que atravessaram o deserto da Namíbia. Diz que aquilo foi muito difícil, muito, 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 muito. O meu pai sai pro Brasil, depois a gente não sabia onde é que ele estava. Esses 2 anos, a gente, na verdade, não sabia qual foi a rota dele, não sabíamos nada. A única coisa que eu sabia é que eu estava sem meu pai. Meu pai já não estava conosco. E depois de Benguela fomos para Luanda, e em Luanda ficamos numa universidade há alguns dias à espera do voo. Não me recordo de ter recebido um abraço de despedida ou de ouvir qualquer explicação. Pese embora não consiga recordar, quero pensar ter recebido um longo abraço e muitos beijinhos do meu eterno super-herói. Ao me dar conta da sua ausência, não questionei a minha mãe. Naqueles tempos as crianças aceitavam o rumo dos acontecimentos. Não éramos habituados a grandes questionamentos ou a tentar perceber o que se passava no mundo dos adultos. Ele apenas já não estava lá. Eram tantas mudanças em tão pouco espaço de tempo que tínhamos de nos adaptar rapidamente às novas situações que iam surgindo. Ao revisitá-las, tomo consciência de que deve ter sido aqui, nesta fase, que a minha mãe acionou um botão, algures dentro dela, que a fez transformar-se numa mistura de mãe e polvo. Podia aqui referir-me em galinha, mas era mais do que isso. Os braços da minha mãe multiplicaram-se e nos envolveram e protegeram no meio do caos em que estávamos mergulhados. Longe de casa, da escola, da família, da rotina diária. Eu senti o olhar vigilante e o toque da mão da minha mãe em toda a parte. Éramos 4 crianças com idades entre os 2 e os 11 anos. Desde a nossa saída inesperada de Novo Redondo, eu continuava a sentir-me protegida e sempre bem disposta. Como é que ela conseguiu? A resposta a esta questão e a muitas outras que me foram surgindo ao longo dos anos só se revelou quando me mostrei como mãe. Foi sendo mãe que descobri que nós, mulheres, temos botões instalados algures dentro de nós que são acionados rapidamente de acordo com as situações adversas. Um botão para cada situação. E assim, vamos gerindo todos os desafios que surgem como ondas do mar. Afinal de contas, quando se trata de proteger as nossas crias, transformamo-nos em verdadeiras leoas ou até em surfistas de ondas gigantes.
Sendo mãe, revejo-me na minha. De Benguela seguem para Luanda, onde esperam por notícias de voos para Portugal. Filomena carrega consigo uma preocupação enorme, uma preocupação dos seus 9 anos. Nunca perder de vista os irmãos e a mãe, naqueles corredores enormes da universidade que tinha sido adaptada para receber todas aquelas famílias refugiadas. Nós nunca tínhamos, os meus irmãos, meus irmãos, nunca tínhamos estado em Portugal. A sua mãe já tinha estado cá? A minha mãe tinha estado cá quando tinha 8 anos, que o meu avô é de Trás-os-Montes, de uma aldeia chamada Fornos de Pinhal. E o meu avô quis mandar a minha mãe para Portugal para ela estudar. Só que ela não se adaptou e passou uns meses e retornou, sabe? Então... Era como quase a primeira vez para toda a gente, para toda a família. Sim, era essa, né, retornados, né? Somos... É caso para dizer, fomos retornados de um país que nunca nos viu partir, né? Retornados. Não tenho lembrança do nosso desembarque no aeroporto de Lisboa. Na memória, ficaram aqueles longos dias no chão do aeroporto que estava repleto de famílias e dos seus pertences. Não se podia andar normalmente. Tínhamos sempre de nos desviar ou das pessoas ou das malas. Dormíamos no chão do aeroporto. Senhoras vestidas como se fossem enfermeiras vinham ter connosco e ofereciam-nos algo para comer e beber. Mais tarde, descobri que pertenciam à Cruz Vermelha. Chegámos de táxi que nos deixou em frente ao hotel. Uma ampla janela fazia parte de uma das paredes do hotel, pelo que podia ver-se o seu interior. Havia uma saleta com sofás antigos, tapete e uma televisão. Na altura não sabia o que era, refiro-me à televisão. Enquanto a minha mãe e irmãos entravam no hotel, eu continuei do lado de fora a assistir ao que se passava na tela daquela caixa mágica através da janela. Estava a dar a missa, pelo que fico com a ideia de que devia ser domingo. Foi o meu primeiro encontro com a televisão, que não tínhamos em Angola. Impressionou-me ver a missa de uma maneira diferente. Lembro-me de a minha mãe estar a falar com o recepcionista do hotel. Ele foi muito atencioso connosco. Depois do check-in, levou-nos em direção ao elevador. Aqui assustei-me, ou melhor, será dizer, assustámo-nos. O elevador era muito antigo, minúsculo. A porta de ferro parecia uma sanfona e ao subir via-se a parede. Tenho a ideia de termos ficado os 5 juntos num quarto imenso. Depois de algum tempo virou rotina subir e descer o elevador e já não me impressionava. O meu lugar predileto do hotel era a saleta junto à porta de entrada. Dali conseguia ver a movimentação que vinha da rua, a chegada de novos hóspedes e a função na recepção. Mas a protagonista era mesmo a televisão. O IARN, Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais, que tentava organizar um regresso destas famílias a alguma normalidade, pergunta à mãe de Filomena se eles têm família em Portugal. Ela responde que sim. A família do seu marido, desaparecido nos confins do deserto, vive em Freixo, uma aldeia do distrito de Viseu. A viagem então recomeçar, pensa Filomena. Lembra-se de estar à janela do comboio que a leva de Lisboa à estação de Mortágua, de onde depois seguiria para o Freixo, e se deslumbrar com as árvores guias e altas, muito perto umas das outras. Um pequeno erro da mãe, que confunde as linhas de comboio, acaba por levar a família até à Covilhã. E como não há ligação senão dali a 4 horas, a mãe chama um táxi que os leva diretamente ao Freixo. Não é assim uma utilização tão frívola do dinheiro, ainda para mais com aquele frio. São 150 km de distância.
De todas as pessoas da família, foi o meu avô que melhor nos acolheu. Até hoje sinto o seu abraço amoroso e o beijo de boas-vindas na minha bochecha. Tenho cá dentro uma gaveta dedicada ao meu avô. E quando a abro, salta de lá uma imagem que me aconchega a alma. Eu, no colo do meu avô, que estava sentado em frente à lareira. Os nossos olhares atentos às sardinhas, pequeninas e gordinhas na brasa. Ao lado, a minha avó ia mexendo as sardinhas, virando-as para que não queimassem. O cheiro que vinha das sardinhas assadas aguçava a minha fome. Eu fui muito feliz no Freixo. Muito feliz. Muito. Mas também fui muito triste. Eu lutava contra sentimentos dentro de mim por causa da falta, a ausência do meu pai. Todos os dias eu pensava no meu pai. Todos os dias eu pensava no meu pai. Eu não sabia onde estava o meu pai. E depois eu via o pai das outras meninas. Então eu ficava assim, meu pai. E aí eu tinha pensamentos assim, às vezes via o pai, um pai a pegar uma coleguinha no colo, a fazer um carinho. E eu para me defender pensava assim, se tu conhecesses o meu pai, meu pai é muito mais bonito, meu pai é muito mais garboso. Se o meu pai aparecesse aqui na aldeia, meu Deus, esses pais iam desaparecer assim, sabe? Meu pai. Então eu tinha esses pensamentos assim, eu estava sempre a pensar no meu pai. Por isso que eu digo que a Dona Tristeza me acompanhou muito. A Dona Tristeza foi minha companhia diária. E ao mesmo tempo fui muito feliz também, porque eu vivia solta, eu brinquei muito. Para mim tudo era brincadeira, até ajudar a minha mãe a lavar roupa no rio. Filomena tem um sonho recorrente. Na minúscula mercearia da aldeia, quando ela vai a passar, o telefone toca e do outro lado da linha ouve-se a voz do pai. Na vida real, por causa desse sonho, Filomena passa horas a brincar à porta da mercearia, à espera de qualquer indício de um telefonema cujo destinatário não fosse logo identificável entre as pessoas que normalmente ali se juntavam. Afinal, a sua família ainda não está na aldeia assim há tanto tempo. E caso tivessem de correr a chamar alguém, ali estava Filomena, em representação dos Vilares Martins, pronta para responder ao telefonema do pai. Enquanto espera e brinca na terra batida das ruas da aldeia, os adultos saturam-se das obrigações com esta nova família, de quem sabem pouco e a quem não são chegados. Naquela manhã parecia que iria correr como as anteriores, mas não foi assim que aconteceu. Minha culpa. Quem é que me mandou estar sempre com o bicho carpinteiro? Quem é que me mandou estar sempre a correr até mesmo dentro de casa? Numa dessas corridas desenfreadas, o cantor da água, que estava próximo da porta de entrada, e que era quase do meu tamanho, quis seguir-me e, ao ver-me passar a correr em direção à rua, colou-se a mim. Fui eu que me colei a ele. Sem pernas para me acompanhar, estatelou-se no chão e partiu-se em vários pedaços. O barulho fez-me parar de imediato e, diante daquele triste cenário, na verdade, daquela pequena tragédia, tive o pressentimento de que vinha aí uma tempestade. Estava ciente que tinha feito uma coisa muito má. Queria meter a minha mãe em sarilhos. E pronto. O caldo estava entornado. A gota d'água que faltava fez o copo transbordar. Já estando aqui no Freixo, né? A família era toda do meu pai. E nós não tínhamos casa, nenhuma casa nos esperava. Então era assim, dormíamos na casa de uma tia e passávamos o dia na casa da outra. Era assim que era, nós estávamos a viver de favor. Pronto. E foi duro. Diz que a certo Principalmente ponto... para a minha mãe. Exato. E aí houve uma discussão entre a minha tia e a minha mãe. E como a gente já estava naquela situação de viver de favor, e a minha mãe deve ter engolido muitos sapos,
A minha mãe pegou em nós e nas nossas coisas e novamente estávamos sozinhos, sentados em cima das nossas malas, como aconteceu em Luanda, como aconteceu no aeroporto de Lisboa. Com a chegada da noite, onde ficaríamos? Onde dormiríamos? Já tinha a barriga a dar horas. Os pensamentos cheios de pontos de interrogação saltavam como pipocas. Estávamos completamente sozinhos, sem teto, sem saber qual seria o próximo passo e, sobretudo, sem pai. A minha mãe tinha apenas 27 anos e era uma pessoa bastante reservada. Pode dizer-se tímida. A capela de Santo António ficava ao cimo de uma larga escadaria, situada numa esquina, entre a Rua de Santo António e a Rua de Santa Luzia. Na época, eu não conhecia os nomes das ruas. Essa rua, a de Santa Luzia, era a rua que me levava à escola. Mas a minha mãe foi até a capela. Foi pedir ajuda ao padre. Só que o padre não acho que não era dia do padre. Porque não era todos os dias que o padre vinha. E eu acho que naquele dia o padre não... Então ficamos ali, horas ali, na frente da capela, sem saber o que fazer. Sei lá, eu acho que nem sei se eu tive... Nem sei se eu tive vontade de brincar naquela tarde. Mas, entretanto, a aldeia também era pequena e as pessoas foram passando por nós ai, a família do Kim tá sem teto. Ai, a família do Kim tá na rua. E a prima Aida, que era uma prima afastada, assim, no segundo grau do meu pai, tinha um café, que o café era tipo o ponto de encontro, assim, da aldeia. E a prima Aida soube. E ela correu, foi até nós, nos pegou e nos ofereceu a casa que ela viveu anos, que até ela teve os filhos dela ali, mas que a casa já fazia muito tempo que ela não morava lá, estava fechada há muito tempo. Porque, entretanto, ela fez um resto do chão em primeiro andar, e o café era no resto do chão, e ela morava no primeiro andar. E era em frente a essa casa nova dela. E ela nos ofereceu a casa. E a casa era antiga, a casa como era normal naquela época nas aldeias, as casas não tinham água canalizada, não tinham luz elétrica, não tinha casa de banho, né? E depois era uma casa que não estava mobilada, não é? Mas quando eu vi aquela casa, quando eu subi aquelas escadas, para mim foi um forte, assim, foi um castelo, aquela casa. Sem que nada fizesse adivinhar essa reação, e ela até tinha avisado antes que não era pessoa de se emocionar, Filomena para a história de repente e deixa-se tomar por uma onda de emoção. Começa a enumerar objetos como quem marca o compasso de uma marcha militar. Aquelas pessoas. A chegarem com móveis, cadeiras, mesa, colchão, cama, fogão, sacas de batata, cebolas, garrafão de vinho. Nos montaram a casa numa tarde. As pessoas do Freixo nos montaram uma casa. Lenha, tudo. Roupas. Eu no meu diário digo, esse capítulo chama-se O Meu Amor Incondicional por Portugal, porque eu digo no meu diário, que agora virou livro, eu digo que os anjos existem
E os cupidos também. Porque quando eu vi aquilo tudo, eu tenho certeza que um cupido passou por mim e me deu uma flechada. Uma flechada. Sabe do que é feita a flecha? Do povo português. Serei sempre fiel ao povo português. Sempre. Serei sempre agradecida. Aquela gente da aldeia, que nem era família, por aquilo que eles fizeram naquela tarde por nós. Nunca mais Portugal saiu do meu coração. Nunca mais. O diário já não conta que um dia o telefone realmente tocou e era o Kim. Tinha chegado ao Brasil, tinha conseguido encontrar uma prima que ligou para o Freixo a perguntar se havia alguma notícia da família dele. A dona Tristeza foi despejada. Lembro do dia. O Kim tá no Rio, o Kim tá no Brasil, o Kim tá no Brasil. O Kim era meu pai. Pediu pra minha mãe arrumar a documentação, né? E pronto, e mandou o dinheiro das passagens, dos passaportes, pra gente ter com ele. Quando a gente vai pro Brasil, acho que é outubro, novembro de 1976, meu pai já não está no Rio de Janeiro, meu pai está em Porto Alegre. Então nós fomos ter com o meu pai em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Mas entretanto, aquele tempo de espera, eu já sabia que o meu pai estava bem, que a gente ia se encontrar com o meu pai, que era uma questão de tempo. Mas mesmo assim, aquela saudade, então eu resolvi, naquelas escadarias da nossa casa, escrevi uma longa carta para o meu pai, a dizer que eu estava feliz, que eu não via a hora da gente se encontrar, que eu amava muito ele, que tinha muitas saudades. E depois, antigamente, as pastilhas elásticas tinham assim aqueles colantes, não é? Então eu tinha uma pastilha elástica que tinha aquele adesivo, era o desenho de um cavalinho alado. E o cavalo, ele parecia que ia voar assim, ele estava assim com as duas patas assim para cima e as asas. E eu colei aquilo e disse: pai, monta nesse cavalo que ele vai te trazer rapidamente, sabe? E eu acreditava mesmo que se o meu pai usasse aquele cavalo, né, montasse naquele cavalo, que ele ia mesmo aparecer agora, imediatamente. E o meu pai recebeu essa carta. E durante muito tempo o meu pai guardou essa carta. Só que agora anda à procura da carta e não acho mais a carta. Mas aquela minha letrinha de criança, sabe? Queria muito encontrar essa carta, mas não. Filomena, há mais alguma coisa que queira dizer? Eu não tenho mais perguntas. Deixa eu ver. Eu aqui tinha escrito que passar por uma guerra transforma as pessoas, seja você adulto ou criança. O que nos acontece na infância tem repercussões na vida adulta. E o fio condutor do meu diário é a nostalgia, é a saudade. E também queria dizer, já no âmbito daquilo que nos aconteceu no Freixo, daquele apoio todo da população, das pessoas, eu queria dizer, tratem bem as crianças refugiadas, porque terão um aliado por resto das vossas vidas. Terão uma pessoa fiel para sempre.
Este foi o último episódio do podcast Diários Migrantes. Os 5 episódios estão agora disponíveis em expresso.pt ou na plataforma que escolheu para os escutar. Esperamos que tenha gostado de conhecer as vidas de Kiran, Usman, Salima, Willy e Filomena e que partilhe estes episódios com os teus amigos e familiares. Este podcast é uma adaptação de alguns diários recolhidos pela Arquivo dos Diários, uma associação sem fins lucrativos financiada pelo Fundo Social Europeu e pelo Portugal 2020. O Arquivo continua a aceitar receber as memórias autobiográficas de todos os que estiverem interessados em escrevê-las. A sonoplastia da série é de Salomé Rita e a capa foi desenhada por João Carlos Santos e Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Obrigada à Clara Barbacini e à Isabel Mois, da Associação Arquivo dos Diários, por terem sido a ponte entre o Expresso e os autores dos diários que entrevistámos para esta série. Até breve.